Boa noite, estamos iniciando mais uma vez o programa Bate-Papo, dia 20 de novembro de 2019. Dia de que o pessoal comemora? Consciência Negra. Aí a consciência branca alemã, quando que vai ser? Não temos? Tem. No dia que nós pararmos de falar em consciência branca, negra, azul e preta, nós vamos começar a diminuir o racismo, sabia disso? Com certeza. Isso é uma das grandes coisas, mas de qualquer maneira, começamos o programa. Hoje vamos ter um convidado importante no segundo bloco, o doutor Flávio Duarte, o promotor de justiça em Blumenau, e vamos conversar sobre vários assuntos. Então, no patrocínio de O Costelão, a melhor... Tu já foi toda vez eu te pergunto mesmo, tu não foi ainda, né, Natanael? Não foi, não deu tempo em ir ao Balneário Camboriú. Meu Deus, o Costelão é uma tranquilidade. Gente, 987 da Terceira Avenida em Balneário Camboriú, esquina com a 1950. Você vai lá e vai ver que beleza. O pessoal lá não tem garçom, tem atendente de primeira qualidade, um buffet de carne excelente, saladas, e os donos, né, o seu Ari, a dona Terezinha, gente de primeira qualidade, e aquela turma maravilhosa. Aí sexta-feira nós temos música ao vivo. E também com o patrocínio do maior Open Mall gastronômico do estado. Agora aprendi a falar, que eu olhava esse M-A-L-L, não sabia como pronunciar, aí tive que procurar o pai dos burros lá. Então é o maior Open Mall gastronômico. A Vila Gastronômica, ela tem 5.000 metros quadrados, sabia disso? Sim, eu estive lá fazendo a reportagem. Você já esteve lá mais de uma vez, rapaz, eu fiz 2 vezes só. Tem que dar uma volta lá, hein? São 28 quiosques. 28 lojas projetadas em containers. Localizado na Itopava Central. Tranquilo, sossegado. Você vai... Pedro Zimmermann, né? É na Pedro Zimmermann. 222. Antiga rodovia Guilherme Mendes, que é conhecida também. 212. Então... A S68. Só não funciona na segunda. De terça a domingo, aberto a partir das 17 horas. E a nossa sardinha, o pescador, tranquilo. Sardinha, o pescador. Tu já comeu sardinha, o pescador, aquela de tomate, com tomate, não? Sim, eu comprei no mercado a semana passada, gostei. É, né? Com um pão assim bem fresquinho. Uma delícia. Então você não perca tempo. Foi no mercado, entrou, pescador. É amarelinha, vermelhinha. Uma tranquilidade. Vermelhinha é só a capa, tá? Porque de vermelho não temos nada. Meu amigo Natanael, uma coisa que eu vou pedir para você hoje é: nós não vamos falar de futebol. O seu time, eu não aguento mais o seu time. O que está acontecendo com o seu time, Natanael? Você disse que não queria falar de futebol. Não, mas eu sou obrigado, porque se eu tivesse perdido pro teu time, tu tava aqui, é cheirinho, é não sei o que de cheirinho, e hoje eu quero que você faça uma análise em 3 minutos. Eu jamais... Não, em 3 minutos. Já ganhamos várias vezes do Flamengo. Quando? Várias vezes. Mas quando, Natanael? Esse ano vocês perderam 5 partidas. Não, 5 não, pro Flamengo não. Copa Brasil, 2, apanhou. Empatou uma, apanhou a outra. Libertadores, 2, apanhou. Para nós... Campeonato Brasileiro, 2, apanharam. Para encurtar o caso, para falar mal do Grêmio, tem que ter 3 taças de Libertadores. Tá certo. E 2 de vice-campeão mundial e 1 de campeão mundial. Tá certo. Então tá certo. Taça do Brasil, enfim. Natanael, tá certo, porque eu respeito meus fregueses, tá certo. Eu quero que vocês também não esqueçam que o programa... Vão ver a fumaça vão tomar hoje lá. Contra os gringos. Vamos ver a coisa. Eu quero que vocês não esqueçam que o programa Bate-Papo, ele também tem exibição hoje, de 21 a 22, e também repete na quinta-feira, às 22 horas, sábado, 10h30 e domingo, às 13 horas. Eu quero mandar um abraço. Semana passada eu não mandei abraço. É que eu tomei uma pancada aí muito triste, porque eu mandava um abraço aí, daqui a pouco eu fiquei meio triste, mas agora já estou novo novamente. Então vou mandar um abraço para o nosso amigo professor Sérgio. Quero que tu mande um abraço. O Sérgio é campeão, né? O Serginho me passou hoje uma mensagem via WhatsApp ou Facebook, dizendo que foi eleito com mais de 90% dos votos para mais 4 anos no cargo lá do SEJA.
Trabalho de base, então, trabalho... O homem é uma fera. Então, um abraço, Serginho. Muito obrigado sempre pela sua audiência garantida de você. Então, também, eu quero mandar um abraço para aquela turma dos canalhas. Ontem nós tivemos uma reunião sensacional, viu? Boba não estava se queixando muito lá, não? Quem? O Boba. Não, o Boba não se queixa. O Boba é um cara sensacional. O Boba estava junto, Marcelo Groy, a turma toda lá, uma reunião muito bacana. E do lado nós estamos marcando a reunião do final de ano, porque todo um ano nós fizemos ali um Comes e Bebe. Sim. A turma faz. Encerramento. Isso. E do lado ali tem um grupo, também tem um grupo, eu vou começar a apelidá-lo de Canalha 2. Então o nosso grupo é o Canalha 1 e o Canalha 2. Aí estava o Beto Lobbe, estava o Rogério, o Renato, o Rudinho e o Ronaldo também estava na nossa mesa lá. Paulo Mundi, uma conversa... Palmeirense, Paulo Mundi. Olha, uma conversa de primeiro mundo. Então, um abraço a esses amigos e a turma também que serve lá, o Jefferson e o Cleito, dois caras sensacional, cheio de piadinha, sabe? Jefferson é meio engraçadinho, ele sabe, aquelas piadinhas de Vasco, essas coisas, mas é boa gente. E lá é bom que também tem fiado, a gente também pendura quando não tem dinheiro, mas é uma tranquilidade, cônsul. Então tá aí, mandei um abraço pro Serginho e não poderia deixar de ser que com pesar que nós também noticiamos a morte da Patrícia Bauer, a esposa do nosso amigo Cabral, Gero Cabral, que não está mais conosco, então pêsames à família e força, que Deus dê uma força para superar essa grande perda da nossa amiga Patrícia Bauer Gomes. Então, Nathanael, você está preparado? Não podemos deixar de mandar um abraço também para o nosso amigo Marcelo Groy, né? Marcelão. Marcelão Deve estar com a cabeça virada num torresmo. Sim, para o nosso prefeito. Tantas contas. Exatamente, para o nosso prefeito também. Mário Delbrando. A cidade está maravilhosa, né, rapaz? Como tem festa nessa cidade? Todo dia é festa. Agora nós temos jogos escolares, nós temos a magia do Natal, que vai até dezembro, os hotéis aí, todo mundo dando risada. O que você está achando disso tudo? Exposição hoje no MAB, que é o Museu de Blumenau. Perfeito. De pessoas que vão trazer novidades na cultura. Nós temos também o Paradesporto, onde a maioria dos atletas representantes Santa Catarina são de Blumenau. Perfeito. Em várias modalidades. Perfeito. Então é assim, ó, eu estou achando interessante. E uma coragem também do Mário, né? O Mário tá igual o Bolsonaro agora. O Mário Delbrando tá igual o Bolsonaro, tá na mídia e coisa, e os caras dão-lhe pau no Mário, o Mário lhe responde. Tu acha que ele vai ser candidato também à reeleição? Sim. Ele agora está... Essa mistura de cobra d'água com canário belga que eles estão fazendo aí, que antigamente era do PSDB, agora estão passando para o PSD. Sim. Aí o Meirizo sai de lá, vem para cá, o Napoleão sai daqui, vai para lá. O Meirizo mudou de partido, né? Sim, ele agora é tucano. Tucano? E o Napoleão foi para o partido que era do Meirizo. Mas que coisa. E o prefeito Mário está, assim, meio barro, meio tijolo. Ele está esperando para ver como é que ele faz. Em Blumenau, os nomes, você tem algum nome aí? Parece que o Maba, né? É Maba? Como é que é o nome do esse deputado? Como é que é? Alba? Alba, não é Naba, é Alba. Alba. O Alba já se demonstrou que é um dos pré-candidatos. Sim. Também existem outros nomes que foram ventilados aí, como, por exemplo, o nome do filho da dona Yara Luef, da ex-vereadora Yara Luef, esqueci o nome do rapaz, em uma dobradinha com o coronel Jefferson, comandante da SBPM. Não. Eu mexi com o Jefferson ali um dia, tirei umas pedrinhas nele, ele me desconversou e tudo mais, deu a entender que... Mas o outro comandante também não quer vir? O Coronel Gomes ainda é um ilustre desconhecido, porque chegou há pouco tempo aí. Mas certo. o Jefferson já fez o métier dele. E também tem o PT, que é lançar candidato também. Alice Caputo. PT. Não acabou, não? Não acabou? Não sei. Se aventila, né? Esses nomes. E alguns vereadores também se assanharam, assim, ficaram
meio assim, desconverso, mas a gente sabe no fundo que tem interesse. Tomei barro, meio tijolo. Tem empresário também, esperar né? para ver, né? Tem empresários também que estão... Tem. Porque assim, ó, eu vou dizer para você uma coisa. O próprio João Paulo Kleinbin diz que não, mas está se encontrando. Esses dias se encontrou com o ex-vereador Braz Roncalho, conversaram bastante, estão alinhavando algumas coisas por aí, não sei. Eu acho que a hora é de nós botarmos uma bandeira só, bandeira de Blumenau, do Brasil e Blumenau. Outra coisa, tem que botar, o que nós temos que nos preparar, é o que o Ivan Nats falou aqui, lembra que o deputado Ivan? Sobre a Câmara de Vereadores, vem aí as eleições para deputado estadual, vamos fazer aí como é que se chama? Uma reunião, para ver quem vai sair. Não adianta sair uns pangaré aí para deputado estadual. Os pangarés são tudo, faz 2.000 votos, quer ser deputado estadual, rapaz. Não é verdade? Eu falo pangaré, não é ofendendo, não. Pangaré é cavalo que não corre muito. Pronto. Não é verdade? Então o cara tem que reunir lá. Quantos vereadores nós somos? 15 ou 21? 15, né? Não, hoje é 15. 15. Então senta de 15 lá, sai 2, 3 para a gente fazer o Vale do Itajaí. Hã? Botar representante do Vale do Itajaí, de Blumenau. Isso é muito difícil acontecer. Mas não é por dizer... Difícil foi o Bolsonaro ganhar a eleição com celular e ganhou? Que difícil, tem nada difícil. É só força de vontade. Para Blumenau é difícil porque muitos têm aquele seu ego próprio de querer alavancar outros cargos, então não abre mão. Entende? De fazer essa ideia sua de vamos lutar pelo Vale do Itajaí, por Blumenau. Representatividade, o cara não tem aonde pedir. Como nós somos a república, nós somos federativos, tem que saber, você tem que representar bem para você ir lá pedir para o cara uma verba a mais, olhar para o teu município e tal, né? O problema é o seguinte... Aí sai um monte. Mas quando você tem bastante gente de Blumenau no poder, poucos fizeram. Eu te dou um exemplo, na época do Raimundo Colombo, estava lá o João Paulo Kleinbin, que era secretário da Saúde, estava o Deschamps, que era secretário da Educação, estava aquele menino que era nosso colega de jornalismo da RBS, o Santiago. Sim. Mais deputado Ismael. Mas eles fizeram a parte dele, Natanel. Mas aonde? Mostra, sim, a coisa de fizeram. Então vamos fazer assim, ó, vamos deixar assim. Então tá aí o recado para essa rapaziada aí, para os vereadores, podemos fazer assim? Para os vereadores, e dar uma seguradinha lá, né, querido? Senta, se reúne e não saia daí. Vamos falar com o promotor, falar de coisa de... grade, cadeia, assuntos preso, importantes sobre a justiça Lava Jato, brasileira. Justiça, promotor, Dr. Flávio Duarte. Então não saia daí que nós já voltamos. Você está precisando comprar um novo óculos de grau? Não deixe de passar na Look Óptica. Com uma nova loja ampla e moderna, temos os melhores preços da região. E ainda, comprando lentes, a armação sai de graça. Venha conhecer e se surpreender com um novo conceito em óptica. O endereço continua o mesmo, na Rua 15 de Novembro, 963, pertinho da Catedral. Telefone 3041-9713. SOS Piscinas, piscinas de fibra, vinil e pastilhas, banheiras e spas para hidroterapia, essências e sais de banho, móveis e ombrelones, lareiras ecológicas e a gás, acessórios e produtos químicos, aquecimento para piscinas e residências, automação para o tratamento de piscinas e assistência técnica especializada com oficina. Venha nos visitar, uma loja muito mais completa só para você. Você conhece o Museu da Água? Sabia que ele foi a primeira estação de tratamento de água aqui da nossa cidade? Então vem conhecê-lo comigo, que está no ar o Momento Samay. O museu está localizado na Rua Lages, no bairro Boa Vista. Aqui funciona a primeira estação de tratamento de água da cidade, inaugurada em 1943 e transformada em local de visitação em 1999. Aqui recebemos em torno de 2.000 pessoas ao mês, todos interessados ou na estação de tratamento d'água ou na educação ambiental. E também temos o único mirante aberto da cidade. O horário de atendimento do museu é das 9 às
18 horas todos os dias, sem fechar para o almoço. Mas as visitas especiais das 18 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, também podem ser efetuadas com agendamento. Venha conhecer o Museu da Água. Até o próximo encontro! A Assembleia Legislativa é a casa dos que lutam e acreditam. Comprar uma briga desse mercado da alimentação escolar, ser um mercado também da agricultura familiar, foi por intermédio da Alesc que a gente conseguiu essa abertura. A partir dessa lei, a gente tem certeza do que as nossas crianças comem no colégio, porque somos nós que produzimos, né? A doula acompanha outras mulheres durante esse período da gestação, trabalho de parto e o puerpério. Santa Catarina é um dos primeiros estados do Brasil a trazer a questão da doula em forma de legislação. É uma bandeira das mulheres catarinenses. A inclusão na forma dessa lei é o Estado dizendo para os seus cidadãos incluírem o autista, posso trabalhar, posso produzir, me inclui também, eu posso participar. E você, qual a sua bandeira? Acesse nossas redes sociais e inspire-se com as histórias de quem buscou na Alesc a conquista dos seus direitos. Uma campanha da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nos bastidores a coisa come aqui. Não dá mais para falar daquele assunto lá, nós não vamos falar. E conosco o nosso convidado de hoje, o doutor, conhecido como um dos maiores jogadores de tênis do Médio Vale, doutor Flávio Duarte. Opa! O senhor joga tênis, né, doutor? Muito mal, Betão. Ah, então, apenas a brincadeira. Boa noite, Flávio. Bom tê-lo conosco. Eu agradeço o convite, Betão e Nathaniel. Para nós que trabalhamos fechado no fórum, esse convívio com a imprensa, com a sociedade de modo geral, é absolutamente salutar para que a gente possa sempre aprimorar a prestação de serviço. Ainda a gente tem um certo desconhecimento do que o promotor de justiça faz, enfim, exatamente qual é o papel dele, e esse contato, e por isso o meu agradecimento efusivo, é importante para que nós consigamos aproximar cada vez mais o Ministério Público das pessoas e fazer com que a sociedade, de modo geral, consiga evoluir de uma maneira mais adequada, mais satisfatória e mais igualitária, acima de tudo. Flávio, você é de onde? Flávio? Você é de Blumenau, não? Betão, eu moro em Blumenau desde 1993, já era promotor de justiça, mas eu sou natural de Brusque, nasci no berço da fiação catarinense. Beleza. Na terra onde se criou o primeiro clube de futebol em Santa Catarina, em 1913, o Clube Atlético Carlos Renault de Brusque. Brusque realmente é um lugar, enfim, eu tenho meus pais enterrados lá, então eu vou com uma certa frequência. Certo. Mas que evolui assim, de uma maneira absolutamente, eu diria, espetacular. E agora tá com um time bem, o time subiu, né? Um time de Brusque. Um exemplo aí pro pessoal de Blumenau aí, exemplo. E o Luciano também, né, lá da Van, tá ajudando, é um grande empresário, é ele que está ajudando, né? Betão amigos, Brusque sempre teve grandes empresários. Quer dizer, no começo do século passado, o cônsul Carlos Renault, quer dizer, era um sujeito que era visionário, que fez com que Brusque se desenvolvesse numa época em que era muito difícil que as coisas acontecessem. Quer dizer, e Brusque, ao longo do tempo, então, tem dado essa contribuição para a área empresarial que é importante. Na área do esporte, o Arthur Schlesser, né? Sim, o Arthur Schlesser foi o empresário que, na época, tinha as indústrias Schlesser e que conheceu os Jogos Abertos em São Paulo. É o pai dos Jogos Abertos. E trouxe para Santa Catarina, quer dizer, e até hoje é reverenciado, porque era uma iniciativa difícil de se concretizar. E ele tomou a dianteira e fez do esporte amador em Santa Catarina o que é hoje,
enfim, um celeiro de bons atletas e um exemplo para o país. Tu vê, né? Eu tive um grande amigo lá em Brusque, tem vários conhecidos, agora foi uma amizade muito forte, foi com Facchini. O seu Nilo Facchini? Nilo Facchini, Deus o tenha, né? Mas cara, na verdade, o Nilo Facchini é o dono da Rainha, que mora em Blumenau há muito tempo, e ele tinha um irmão, que era o seu Rubens Facchini. Não, Rubens Facchini que eu conheci. Que, então, foi o braço direito do seu Arthur Schlesser, enfim, nessa empreitada de fazer os Jogos Abertos, e que, infelizmente, faleceu num acidente de trânsito, aqui próximo do Belchior, enfim, e que era muito ligado também ao esporte profissional. As pessoas que vinham do Rio de Janeiro para jogar em Brusque eram muito bem recebidas pelo seu Rubens. Lá no Bandeirante. Uma outra figura brusquense também, o Teixeirinha, né? Teixeira. Tido como o maior jogador de futebol da história de Santa Catarina. Então, que beleza. Então, parabéns para Brusque. Mas, doutor, me diz uma coisa, o que é um promotor de justiça? Tem muita gente que não sabe. O que é promotor de justiça? Betão, faz um release. O que o promotor de justiça faz? Até 1988, basicamente, o que nós nos ocupávamos era na área criminal. Enfim, a atribuição maior do promotor, na época chamado de promotor público, era na área criminal. Com a Constituição de 88, nós passamos a ter uma atribuição muito ampliada, e hoje o promotor de justiça, além de atuar com destaque na área criminal, já que ele é o titular da ação penal, quer dizer, o promotor de justiça é defensor, como um membro da sociedade, enfim, uma mão da sociedade, na área do meio ambiente, na área do consumidor, na área da improbidade administrativa, na área da cidadania, de direitos difusos e coletivos, na área da infância e juventude, enfim. Hoje a gama de atribuições do promotor de justiça é muito vasta. E o que a gente percebe nos últimos... Eu entrei no Ministério Público em 92, enfim, então era muito próximo da Constituição, é um desenvolvimento e um engrandecimento do Ministério Público muito, eu diria assim, destacado. Quer dizer, cada vez mais nós nos ocupamos de temas relevantes, cada vez mais nós nos colocamos à disposição e ao lado da sociedade para tornar essa sociedade um pouco mais justa, igualitária e que um desenvolvimento saudável para todo mundo. Quer dizer, o promotor de justiça, Betão, hoje eu diria, a voz maior da sociedade. Quer dizer, na área do meio ambiente, na área do consumidor, o Ministério Público tem atuações destacadas, mas na área criminal, que durante um tempo a gente meio que esqueceu, quer dizer, com o crescimento das organizações criminosas, com a elevação dos níveis de insegurança, quer dizer, a posição do Ministério Público tem realmente cada vez mais relevância e Nathaniel, a gente só consegue fazer alguma coisa quando a gente encontra respaldo na sociedade e parceria das pessoas. Duas atribuições que eu acho que o Ministério Público atua, que eu acho de salutar significação, é a moralidade pública e o GAECO. Nathaniel, com o aprimoramento da instituição, quer dizer, a gente acabou abrindo frentes, porque fundamentalmente nós somos funcionários públicos e a gente precisa prestar um serviço adequado, prestar um serviço relevante, mas acima de tudo que as pessoas reconheçam no Ministério Público uma instituição parceira e que efetivamente tem contribuído para o desenvolvimento da sociedade. Quer dizer, a gente não é nada sem a sociedade, a gente trabalha para ela e mais do que isso, a gente precisa dela, porque é ela que nos dá a demanda, é ela que nos faz chegar todos os problemas, enfim, nas mais variadas atribuições. Então tá aí uma explicação rápida e objetiva da promotoria pública. Pois é, doutor. Me diz uma coisa, o que está acontecendo com o presídio de Blumenau? O que houve? Qual é a história do presídio? Que a gente escuta, a gente não sabe em detalhes? Hoje eu respondo pela 16ª Promotoria, que é a Promotoria da Execução Penal. E Nathaniel, e Betão e os amigos que nos assistem, eu conheço o Presídio Regional de Blumenau. Eu sou promotor em Blumenau desde o ano de 2000, então já estou aqui há 19 anos.
e desde 95 atuava em Timbó. E pasmem, senhores, nesse período o presídio de Blumenau sempre foi tido como muito problemático. E ao longo do tempo, os problemas só aumentavam. Com a construção da penitenciária, se imaginava que o problema se resolveria. Pois bem, o problema não se resolveu e, ao contrário, ele aumentou. Quer dizer, o presídio regional de Blumenau, ao longo desse tempo todo, Betão, tem sido uma fonte enorme de problemas, não só para o Poder Judiciário, mas para todo o aparato de segurança pública da região. O senhor podia fazer, ali cortando já, qual é essa diferença presídio e penitenciária? Só para a gente dar uma entendida melhor. Basicamente, eu digo basicamente porque, em tese, o presídio não poderia ter presos condenados. Seriam só provisórios. Então, presídio é para presos provisórios. Exatamente. O que acontece em Blumenau? A penitenciária hoje tem presos do regime fechado e presos condenados no regime semiaberto estão alocados no presídio. Então, hoje, no presídio regional de Blumenau, nós temos, além de presos provisórios, nós temos presos condenados no regime semiaberto, nós temos presos que estão condenados e que não têm para onde serem mandados, e nós temos cerca de 20 presos em situação de pensão alimentícia, enfim, prisões civis, como a gente chama por aí. Então, quer dizer... Isso no presídio? 900, no último número que foi apresentado nas estatísticas de outubro, fazem menção a 931 presos alocados no presídio regional. 938, né? Aproximadamente, então, 931, 938, Nathaniel. E a capacidade são 451. Eu me lembro que na época eu estava na delegacia, quando foi extinta a cadeia pública da Rua Itajaí, estava sendo construído o presídio aqui da General Osório. E como não tínhamos onde levar os presos, quando se tinha um flagrante, era levado para Balneário Camboriú. A Polícia Civil tinha que estar levando essa gente embora para lá. E de lá para cá, o senhor falou muito bem, em vez de melhorar a situação, pingentou-se o presídio. Né? Nathaniel, em 2013, quando foi feito uma grande operação no Estado envolvendo uma organização criminosa, lá se circulou no Estado de que o presídio regional de Blumenau era a pior cadeia do Estado. Era considerado um pardieiro, né? Enfim, e a situação, com a inauguração da penitenciária e a promessa do governo do Estado de construção de um novo presídio, de um presídio feminino, quer dizer, criou uma expectativa na comunidade de que tudo seria levado para a região lá onde está a penitenciária, na Silvano Cândido da Silva, e infelizmente o tempo passou, quer dizer, o presídio não foi desativado, a situação se agravou, porque aquilo verdadeiramente é um barril de pólvora, quer dizer, os presos mal instalados, mal alocados, isso gera uma certa intranquilidade, e ainda que algumas pessoas pensem que presídio não é um problema nosso, é bom que as pessoas conheçam que todas as grandes facções criminosas, todas as grandes facções criminosas do Brasil tiveram origem em penitenciárias. Penitenciárias. Sim. O Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, se criou na então Ilha Grande, que tinha um presídio. O PCC, que é a maior facção criminosa do Brasil, quando da derrubada do Carandiru, os presos foram para Taubaté, e lá em Taubaté fundou-se o PCC. Em Santa Catarina, quando o governo do Estado resolveu desativar a penitenciária da Trindade, construíram São Pedro de Alcântara, e quando começaram a fazer as transferências da Trindade para São Pedro de Alcântara, isso era 2003, criou-se o primeiro grupo catarinense. PGC. Já voltamos.
Excelente a conversa até o momento. Você aí vai anotando, hein? Sabendo os pepinos que nós temos. Nós temos bastante pepino. Sai daí que nós já voltamos no terceiro bloco do programa Bate-Papo. Uma história de fé, desafios e conquistas. É um sonho de Deus. É um sonho muito além do que nós sonhamos. Fruto do propósito eterno de Deus. É um desafio. Você viu os milagres acontecendo, né? Não devemos desprezar os humildes começos. Colégio Shalom. 30 anos. Educação por princípios. Sua refeição no centro de Blumenau é no Santo Fogão Restaurante Grill. 20 tipos de pratos quentes, 22 tipos de saladas, assados especiais e o melhor grelhado da cidade. Por peso ou livre, o suco, sobremesa e cafezinho é cortesia. E no sábado, cardápio diferenciado. Tudo isso por um precinho especial. Santo Fogão Restaurante Grill, na Curte Hering, ao lado do estacionamento do Shopping da Hering. A gente sabia que tinha a política da merenda escolar. Quem abastecia esse mercado eram grandes atacadistas. Comprar uma briga desse mercado da alimentação escolar, ser um mercado também da agricultura familiar, foi por intermédio da Alesc que a gente conseguiu essa abertura. A partir dessa lei, a gente tem certeza do que as nossas crianças comem no colégio, porque somos nós que produzimos, né? Acesse nossas redes sociais e conheça essa e outras bandeiras da Alesc. Você conhece o Museu da Água? Sabia que ele foi a primeira estação de tratamento de água aqui da nossa cidade? Então vem conhecê-lo comigo, que está no ar o Momento Samay. O museu está localizado na Rua Lages, no bairro Boa Vista. Aqui funciona a primeira estação de tratamento de água da cidade, inaugurada em 1943 e transformada em local de visitação em 1999. Aqui recebemos em torno de 2.000 pessoas ao mês, todos interessados ou na estação de tratamento d'água ou na educação ambiental. E também temos o único mirante aberto da cidade. O horário de atendimento do museu é das 9 às 18 horas, todos os dias, sem fechar para o almoço. Mas as visitas especiais, das 18 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, também podem ser efetuadas com agendamento. Venha conhecer o Museu da Água. Até o próximo encontro! Então voltamos ao terceiro bloco do programa Bate-Papo, falando do maior Open Mall gastronômico de Blumenau, que é a Vila Germânica, o Costelão e Sardinha, o Pescador. Lá na Itopava Central, né? Sim. Que é a Vila Gastronômica. Vila Gastronômica é o maior, olha aqui, o maior Open Mall. Agora eu aprendi, agora eu quero falar esse tal de mall toda hora. Like power English. Mall gastronômico do estado. Doutor Flávio, continuando. O presídio, então, é só homem, mulher ou é só homem? Só homem, Betão. Imaginem o transtorno que é para o departamento penitenciário ou para a polícia de modo geral. Todas as femininas que eventualmente são presas, elas devem ser transferidas, devem ser levadas para Itajaí. E aí imaginem que a mãe depois tem Canhanduba, Itajaí? O presídio feminino fica perto do matadouro. Sim. Fora da Canhanduba. Fora da Canhanduba. A Canhanduba é um complexo mais ou menos parecido com o que se imaginava construir aqui em Blumenau. Tá, então vamos fazer, vocês que conhecem bem essa área, eu quero fazer assim um encaminhamento. A pessoa é presa na delegacia por um delito lá. Ele roubou, Então, o que acontece? Ele vai para a delegacia, aí ele vai ficar preso ou não na delegacia? Delegacia não é lugar de prender. Não prende. Então a delegacia manda para o presídio. O DEAP vem
e tem que apresentar para o juiz, para a audiência de custódia, em até 24 horas. Certo. Apresentou para o juiz lá, opa, o juiz que decreta a prisão. O juiz, na audiência de custódia, vai verificar se é situação de flagrância ou não. Se for situação de flagrância, ele homologa. E o passo seguinte é verificar se é ou não caso de prisão preventiva. Perfeito. Aí a prisão preventiva? Prisão preventiva, se for decretada a prisão preventiva, o pessoal do DEAP pega o sujeito e aí leva para o presídio. Muito bem. Fica lá à disposição da justiça até que seja julgado. Sim, mas isso pode ficar... Ah, entendi. Então lá ele fica para ser julgado. Exatamente. E essa preventiva, ele não tem data de sair? Não. A provisória que tem data. A temporária tem prazo. Nós temos basicamente 2 tipos de prisões hoje, cautelares. A temporária, e a preventiva, que é um prazo de 5 dias, e quando for crime hediondo, até 30 dias prorrogáveis. E a preventiva, quer dizer, essas 2 prisões podem, a decretação dessas 2 prisões, podem levar o sujeito, sem que haja uma condenação, para a cadeia. Perfeito. E ali ele só vai, ali ele sai ou não pós-julgamento. Na prisão temporária, como ela tem prazo, ao final daquele prazo, 5 dias, por exemplo, ou 30 dias, no caso de um homicídio, se não houver a conversão daquela prisão em prisão preventiva, o sujeito é solto. Se for convertido em prisão preventiva, o tempo que perdurar o processo. Então deve ter preso aí de alguns anos no presídio sem ir para uma penitenciária. Infelizmente, e eu digo infelizmente, porque pro preso era interessante, para o Estado era mais interessante, para a Justiça também interessante, que o processo fosse célere e que a resposta fosse dada. Culpado ou inocente, prende, solta, enfim. E o sujeito às vezes fica lá 1, 2, 3 anos esperando o seu julgamento. Um dos males da nossa justiça brasileira, das leis que regem a justiça brasileira, é que hoje, por exemplo, se chamava antes as pessoas que estavam presas de reeducando, porque a intenção era que ele saísse dali e não fosse mais cometer nenhum delito, né, que ele aprendeu a lição. Mas infelizmente hoje as pessoas são socadas dentro desse presídio sem condições de trabalhar, de sustentar a própria família, por causa das leis que estão aí. Tem gente que critica um juiz porque deu a soltura na audiência de custódia, mas está na lei, juiz nenhum vai querer segurar o rojão, né, doutor? Hoje, Betão, no presídio a gente tem aproximadamente 300 presos provisórios. 300 provisórios. Quer dizer que são presos que não tem... Vamos... O que é preso provisório? Aquele que tem um processo contra si e que não há uma sentença condenatória transitada julgado. E tem outro detalhe que o doutor há de concordar comigo, que é uma média de 4 a 5 pessoas foragidas da justiça que são presas pela polícia militar. Em atitude suspeita, ele vai verificar o nome lá no sistema informatizado. Tem uma prisão em aberto, ativo. O sujeito é levado para o presídio. E lá tem que ter lugar para essa gente. Betão, nós temos no presídio, além desses 300 presos provisórios, aproximadamente, não no regime semiaberto, mas condenados em outro regime, 270. Quer dizer, nós, num prazo curtíssimo, nós precisaríamos ter lugar para pelo menos colocar esses 271 presos condenados que estão no presídio e que não deveriam estar ali. Eles já deveriam estar na penitenciária. Exatamente. Na penitenciária, quais são os presos que vão? É preso do município? É preso... da região toda. É da região toda? Infelizmente, em razão de que em Santa Catarina alguns municípios não querem construção de presídios, como se lá não se praticasse crime, como se lá não tivesse pessoas condenadas, enfim. E aí o DIAP faz das tripas corações para achar vaga. E acontece que em alguns lugares, a PIB, por exemplo, que deveria ter preso só da região, há situações, é bem verdade, excepcionais, que acabam recebendo presos de outras regiões e que, por essa circunstância, enfim, o número de vagas acaba sendo diminuído porque Blumenau, o presídio, tem gente que não é daqui e que nas regiões em que cometeram os crimes
ou nas regiões onde praticaram os crimes, onde moram, não tem vaga, não tem presídio. O prefeito lá disse assim, aqui não vai construir nada. Aí Blumenau bonzinho, não, mas a gente faz. Aonde estavam esses presos que estão na penitenciária? Estava tudo aqui no presídio ou não? Betão, como a penitenciária já tem quase 3 anos, quer dizer, em 3 anos as coisas em 10, 15 dias mudam com uma frequência assim, enfim, parte do que tinha na penitenciária veio, do que tem na penitenciária veio do presídio, parte veio de Jaraguá, parte veio da Canhanduba, parte veio de Brusque, enfim, as regiões de origem dos presos da penitenciária deveriam ser só aquelas próximas à penitenciária, mas por conta dessa falência do sistema prisional em Santa Catarina, quer dizer, com um número limitado de vagas que tem, acaba vindo preso de tudo quanto é lugar. Quer dizer, o preso de Blumenau apronta aqui, na penitenciária, aí eles transferem o cara para Chapecó. Mas aí isso é uma permuta, aí vem um de Chapecó para cá. Aí daqui a pouco, outro apronta aqui, mandam para Santa Augusta, lá em Criciúma. E aí o cara lá disse, o administrador de Santa Augusta disse, não, tu tá me mandando um, eu tô mandando um para aí. Enfim, e essa troca é frequente. E essa troca, inclusive, em algumas situações, faz bem para o sistema. Porque a pressão diminui. Certo. Enfim, imaginemos que seja um líder de facção, exatamente, que esteja criando um certo motim naquela unidade prisional, e aí um dos recursos que o DIAP tem feito é transferir o sujeito. E quando ele transfere, é óbvio, para onde ele vai, vem alguém. Já aconteceu casos aqui de uma pessoa condenada por tráfico de drogas, que estava formando aí um braço do PGC, que é o primeiro grupo catarinense. Aí então o Leandro Leite, lá, o diretor do DIAP, que hoje é o secretário? Hoje ele é o secretário da pasta. Ele trocou esse elemento aqui de Blumenau, mandou lá para Criciúma, Santa Augusta. Santa Augusta. Perfeito. E qual é o número Então, desculpa, voltando ao presídio. Então o presídio hoje, a interdição dele é por esses motivos. O que acontece? Além do número de presos que tem hoje alocado no presídio, que é superior, enfim, o número era 451. Hoje nós temos 938. O juiz deu o prazo de 180 dias para que o Estado reduza aquele número de 938 para 620. E fixou o juiz também que aqueles 620 pode até ser 650. Mas o número que o Estado tem para cumprir, então, em 180 dias é 650. E por que 650? Porque o número, se verificou então, nessa análise, que o número de agentes penitenciários que trabalham no presídio regional de Blumenau, proporcionalmente, é muito menor do que tem em Joinville, do que tem em São Cristóvão, do que tem em Chapecó. Criciúma também, né? A área que nós temos para colocar os presos aqui, em relação às outras unidades, também é menor. Enfim, então numa cela que aqui era para ter 4, tem 8. Às vezes tem 14. Putz. E aí em outras unidades prisionais, tem 8, só tem 8. Entendi. Quer dizer, o número de vagas é exatamente aquele que é observado. E enquanto Blumenau, e aqui a gente tem que louvar isso, os administradores das duas casas, tanto a penitenciária quanto do presídio, são extremamente cordiais, eu diria, com todo o sistema, porque, mas essa bondade deles levou a isso. Assim, esse compromisso que eles têm de atender bem as pessoas, de atender bem ao DIAP, fez com que as duas casas, tanto a penitenciária quanto o presídio, tivessem um número maior do que a sua capacidade. Uma das coisas benéficas em todo esse sistema é que diminuiu, em grande parte, o índice de fuga, como era antigamente, que fugia 50, 30, 40, e agora não. Diminuiu-se muito. Às vezes uns casinhos ali, outra aqui, lá, mas Natanael, como eu disse, eu conheço o presídio há mais de 20 anos. E eu
colaborei de alguma forma na Operação Regalia, que foi aquela operação em 2015 que prendeu agentes penitenciários. Enfim, e naquela ocasião constatou-se que havia um comércio no presídio regional de Blumenau. E que, Betão, para tudo tinha um valor. O sujeito quer trabalhar na cozinha, pagou, vai. O sujeito está no regime fechado, quer ir para um menos grave, um semiaberto, pagou, vai. O sujeito não tem direito a uma saída, pagou, consegue. Enfim, isso fez com que o sistema ficasse muito pior do que ele já era. Porque imaginem, estou lá na cela com outros 8 presos e eu espero ansiosamente a minha vez de trabalhar, porque isso reduz o meu tempo de permanência, isso faz com que às vezes eu consiga um dinheirinho para ajudar minha família lá fora. Pois bem, e naquele momento em que eu era para ser levado para a regalia, para trabalhar, enfim, alguém vai lá, pagava e ficava no lugar desse. Enfim, isso, Betão, fazia com que a pressão aumentasse, com que a insatisfação dos presos aumentasse. É um ambiente propício, é um ambiente em que se criaram as facções criminosas. Porque o que os membros dessas facções faziam e fazem até hoje? Preso, o Estado não está te dando garantia, o Estado não está cuidando de ti, eu vou cuidar de ti. Entendi. A coisa não é fácil, gente, mas vamos continuar no quarto e último bloco do programa Bate-Papo com mais uma explicação do nosso convidado de hoje, Dr. Flávio Duarte. Não sai daí que nós já voltamos. De segunda a domingo, no almoço ou na janta, Churrascaria O Costelão, na Terceira Avenida 987, centro de Balneário Camboriú. E na sexta-feira tem aquele happy hour, com música ao vivo com o cantor Moretti. Venha para a Churrascaria O Costelão, na Terceira Avenida 987, centro, fone 47-3367-3086. Churrascaria O Costelão. SOS Piscinas, piscinas de fibra, vinil e pastilhas, banheiras e spas para hidroterapia, essências e sais de banho, móveis e ombrelones, lareiras ecológicas e a gás, acessórios e produtos químicos, aquecimento para piscinas e residências, automação para o tratamento de piscinas e assistência técnica especializada com oficina. Venha nos visitar, uma loja muito mais completa só para você. Trabalhar com moda envolve vários processos, pessoas e equipamentos. E todos esses recursos você encontra aqui. Com equipes dedicadas para cada área da confecção, na Silmac você tem o suporte necessário para produzir mais e melhor. Descubra o universo Silmac. Você vai se surpreender com o portfólio de máquinas, peças e acessórios. Se tem moda, tem Silmac. Você está precisando comprar um novo óculos de grau? Não deixe de passar na Look Óptica. Com uma nova loja ampla e moderna, temos os melhores preços da região. E ainda, comprando lentes, a armação sai de graça. Venha conhecer e se surpreender com um novo conceito em óptica. O endereço continua o mesmo, na Rua 15 de Novembro, 963, pertinho da Catedral. Telefone 3041-9713. Vamos então ao quarto bloco do programa Bate-Papo, 20 de novembro de 2019. Vamos falar aqui da Data Guardian. Data Guardian, se você tem algum problema com informática, com seu computador, com seu tablet, com seu notebook,
você não esquece. É Rua 15 de Novembro, 759, ali embaixo do estacionamento do Shopping da Ering. É só falar com a Ana e o Paulo lá. O Costelão, comércio de carnes e nas sexta-feira música ao vivo. Sardinha Coqueiro e o maior Open Mall gastronômico. Sardinha Pescador? Né? Sardinha Pescador, não é essa? É da Coqueiro. Sim, não, mas é Sardinha Pescador. Muito bem. É o xodó. E aqui, ó, Pedro Zimmermann, 2211. Eu vou, aprendo um inglesinho. Vila Gastronômica. Aprendo um inglesinho e me pego no alemão. É pau. Então vamos lá. Doutor Flávio. Eu queria ver tu fazendo um desfile aqui em Blumenau, quando tem os grupos folclóricos, tipo assim, Eintracht Volkstanzgruppe. Puta, tá bom. Quando fala o nome desse, faz aquele tim, coisinha que não pode falar, que é um palavrão. E não esqueça, hein, dia 23, feriado nacional, né? O nosso Flamengo estará enfrentando o River Plate. E esse 1% que torce contra, né? Esse 1% que torce contra, é melhor mudar de lado. Aceita que é melhor. Doutor Flávio, então... Dói menos, né? Dói menos. Não entra nem sai mais ninguém do presídio. Como é que ficou a situação agora? Como é uma interdição parcial e que o juiz, então, determinou o Estado para cumprir em 180 dias aquele número de 620 até 650, quer dizer, o governo do Estado tem até hoje, eu diria que eu tive de plantão esse final de semana e houve prisões preventivas decretadas. O problema ainda não está, assim, eu diria, insolúvel. Mas se o governo do Estado não se atentar para essa interdição, corremos o risco de, em 180 dias, haver a interdição total. E aí o que significa? Não entra mais preso. Tá, acontece o que? Se tiver um delito hoje, o cara vai para onde? Hoje, se for decretada a prisão preventiva dele, ele ainda pode ser colocado no presídio. Mas vamos imaginar se chegar a uma interdição geral, quando da interdição total, não entra mais ninguém. E aí, imaginemos que o preso então vai ter que ser transferido para UPA em Brusque, para Indaial, para Rio do Sul, para Canhanduba, em Itajaí. Quer dizer, o sistema vai entrar em colapso. Quer dizer, as polícias civis e militares vão ter um problema gigantesco, porque os fatos continuam acontecendo, as prisões igualmente, e as pessoas, enfim, vão ter que ser levadas para algum lugar. Quer dizer, o que se espera é que realmente o governo do Estado se sensibilize, mas Betão e Nathaniel, que as forças vivas da sociedade, enfim, que as entidades de classe, a CIB, enfim, se atentem para esse problema, porque um presídio tranquilo, um presídio calmo, é um entorno igualmente tranquilo e seguro. Agora, doutor, um dos problemas que quando eu li isso no rádio sobre essa interdição parcial, e que o diaco vai ter que cumprir de qualquer maneira esse prazo dado pelo juiz, pela justiça, e que serão distribuídos de 900 e tantos para 650 no máximo, serão distribuídas as pessoas pelos presídios. Será que não corre o risco também desses outros presídios ficarem na situação de Blumenau, recebendo mais gente? Nathaniel, esse risco sempre existiu. E Nathaniel e Betão e amigos que nos assistem, a interdição que foi decretada há uma semana é numa ação que corre desde 2011. É verdade. Então, quer dizer, esses problemas foram detectados lá em 2011. E desde então, o que se fez por parte do Estado é apenas pequenas reformas, pequenas alterações. Quer dizer, aquilo que substancialmente já se desenhava lá atrás foi sendo protelado, enfim, 8 anos depois, quer dizer, chegamos a uma situação absolutamente incontornável que fez com que a Justiça decretasse essa interdição. Mas eu repito, era um problema que já vinha
sendo apontado desde 2011. Mais de 8 anos atrás. Né? Então, digamos uma coisa, da sua visão, logicamente o senhor está envolvido até o pescoço nisso, como diz Nadília, qual a solução? Betão, o que teria que ser feito para poder resolver isso? O compromisso que o governo do Estado, e aqui não vai um governador X ou B, mas o compromisso que o governo do Estado assumiu com Blumenau e a nossa região era da construção do complexo penitenciário. A penitenciária, o presídio e o presídio feminino. Quer dizer, que se cumprisse a promessa que se fez há pelo menos 5 anos. Porque isso faria com que nós conseguíssemos resolver o problema do presídio e nós tivéssemos uma tranquilidade maior para, enfim, que o sistema de segurança pública fosse, de alguma forma, olhado de uma forma mais carinhosa. Enfim, os índices de violência, embora no último ano tenha diminuído, mas a gente continua escutando o Nathaniel na rádio, vendo na televisão que tem assalto todo dia, que tem roubos, que tem estupros, que acontecem mortes, enfim, para que nós pelo menos tenhamos um pouquinho mais daquele sentimento de segurança. Quer dizer, era importante que o governo do Estado cumprisse com compromisso com a população de Blumenau. Quer dizer, que olhasse para Blumenau com bons olhos, porque aqui, quando o Estado não deu a mão, Blumenau deu. A Ada de Luca, que era então a secretária de Justiça e Cidadania na época do governo Colombo, na inauguração da penitenciária, ela, no seu discurso, e o governador também salientou quase a mesma coisa, dizendo que em menos de 3 a 4 anos o presídio aqui seria fechado. Porque seria resolvida a situação lá com o complexo, que era a cadeia feminina, o semiaberto e a penitenciária. Mas até agora... Onde é a penitenciária hoje? Onde é a penitenciária e hoje. lá tem espaço para isso? Compraram o terreno? Espaço, tá tudo pronto. O terreno está comprado? Então o que falta? Força política? Vontade política. Vontade política? E força Nathaniel, política, porque nós não temos então aqui esse problema na área penitenciária, vamos dizer assim, é tão escandaloso que Blumenau tem pelo menos 500 presos trabalhando no presídio e na penitenciária. 25% do dinheiro arrecadado com esse trabalho é depositado num fundo. Esse fundo, existe uma lei tramitando na Assembleia para criar um fundo para penitenciário, para o presídio de Blumenau, para a UPA de Indaial, para que o dinheiro, esse 25%, seja aplicado usado aqui. Uhum. Hoje não existe fundo em Blumenau. O dinheiro vai todo para Joinville. Mas por que isso? Vontade política, Nathaniel. Quer dizer, o fundo que faria com que nós tivéssemos a possibilidade de usar esses 25%, e eu de novo repito, são pelo menos 500 presos trabalhando nas duas casas. 25% desse dinheiro arrecadado por eles, enfim, eles ganham R$1.000, vamos imaginar, 750 é para o preso, por conta do trabalho que ele executou, e 25% daquele vai para esse fundo. Vai para esse fundo. Hoje, a penitenciária de Blumenau, o presídio, a UPA de Indaial, que tem quase 100 presos trabalhando, a UPA em Brusque, todo o dinheiro arrecadado, Betão e Nathaniel, vai para Joinville. E aí o administrador do presídio aqui, que eventualmente precisa fazer alguma coisinha, uma reforma, precisa fazer uma melhoria, fica na dependência de uma autoridade lá em Joinville liberar o dinheiro. Dá para se dizer mais ou menos assim, o montante em dinheiro desse fundo que vai para Joinville? Como o Nathaniel, ele cresce, porque a cada mês ele... mas é aproximadamente 6 milhões de reais. Nossa. Que esse fundo tem hoje. Poderia já está pronto a ala feminina? Algo simples e que todo mundo fala. O bloqueio de celulares, se, por exemplo, nós tivéssemos acesso ao dinheiro desse fundo, já poderiam ter sido comprados.
Mas eu repito, uma célula que tem um problema estrutural que precisa ser reformado, uma galeria, quer dizer, o presídio poderia se valer desse dinheiro para melhorar uma condição aqui, e hoje não faz por conta de quê? Porque a Assembleia Legislativa, os deputados, o governo do Estado não toca adiante esse projeto que existe já em tramitação para criar o fundo rotativo da penitenciária de Blumenau. Para que esse dinheiro ficasse aqui na região. Exatamente. Pois é. A coisa então não tá tão preta, mas já tá na minha cor, né? Tá ficando moreninha. Tá osca. Tá osca. Doutor Flávio, nós temos que ir embora, mas foi um baita prazer, eu acho que precisa vir mais vezes, né? Vamos dar mais outras vezes. Outras vezes para a gente poder ter, além da facilidade que tem de conversar com você, com o senhor, a explicação ela é básica, né? Ela é prática, o pessoal dá para entender bem. Bem então tá aí, né? A pessoa entende o que é verdade. Doutor, as suas considerações finais? Betão e Nathaniel, eu na verdade agradeço mais uma vez e na época que eu fui professor, eu sempre coloquei na minha cabeça de que eu deveria falar o linguajar que as pessoas pudessem compreender. E infelizmente algumas expressões acabam tendo que ser técnicas, mas é uma forma que eu procuro me expressar, que as pessoas entendam, porque justamente se elas não entenderem o meu discurso foi mal feito, a minha fala não foi adequada. Quer dizer, e esse contato com os senhores, com a imprensa de um modo geral, faz com que a gente não perca essa noção da realidade. Perfeito. Então, muito obrigado mais uma vez. Nathaniel, vamos embora? Vamos embora, agradecendo o nosso público que nos assiste sempre, o nosso programa Bate-Papo. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia, pela confiança. Que Deus abençoe a todos e até a próxima quarta-feira. Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo, pela sua audiência e no patrocínio de Vila Gastronômica, Churrascaria O Costelão, Sardinha O Pescador. Até a semana que vem. Um abraço a todos.